Aula de hoje, gráficos do Move. Claro que você já teve uma aulinha sobre isso na introdução do movimento uniformemente variado, tudo bem? Eu vou apenas acrescentar algumas coisas além. Então vem com o titio, vamos lá. Bom, gráficos do Move, devemos saber qual é a aula de hoje? Gráficos do movimento uniformemente variado. Vamos começar por esse aqui, ó. É o famoso gráfico AT. Olha lá. Aceleração escalar em função do tempo. Esse aqui é o gráfico mais óbvio, né? Tranquilo? Vamos lá. Lembrando, o que é o Move? Eu sei, professor. O Move é aquele movimento onde o valor da velocidade muda. Porém, o valor da aceleração escalar permanece constante. Então, é isso que você tem que lembrar. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A aceleração escalar não muda. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui o gráfico, ó, a aceleração em função do tempo. O gráfico poderia ser assim? Não, professor, porque senão o valor da aceleração vai estar aumentando. Mas é Move, o valor da aceleração não muda. Poderia ser assim? Também não. Então fala pro titio, como é que seria o gráfico da aceleração em função do tempo? Eu sei, seria uma reta horizontal. Tá lá, ó, paralela ao eixo dos tempos. O que isso quer dizer? Que o valor da aceleração não está nem aumentando, nem diminuindo. O tempo está passando, mas o valor da aceleração não muda. Foi? Tranquilidade total? Bom, vamos para outra. Aqui, ó. Novamente, ó. A aceleração em função do tempo. Eu já sei, professor. Assim, ó. Banda V, o valor da aceleração permanece constante. Quer dizer que o tempo está passando, mas o valor do A não muda. Legal. Só que observe que existe uma diferença entre o primeiro gráfico e o segundo. Tranquilo? Qual é a diferença? Que nesse caso aqui, ó, o valor da aceleração está acima do zero. Então quer dizer que nesse caso, a aceleração ela é positiva, suavidade total, olha lá, está acima do zero, a aceleração positiva. Naquele caso ali, ó, o valor da aceleração constante está abaixo do zero, aqui, ó. Se eu tivesse um númerozinho aqui, olha lá, seria um número negativo, tranquilo, beleza? Então isso quer dizer que nesse caso a aceleração vai ser negativa. Olha lá, para respirar, vem de novo. Olha lá, que movimento é esse? Movimento uniformemente variado, professor. O valor da aceleração não muda e é positiva. Naquele caso, movimento uniformemente variado, professor. O valor da aceleração não muda, mas ele é negativo. Tranquilo? Propriedade importante para você guardar, devemos saber. Sempre que eu tenho um gráfico AT, a área da figura, essa área aqui, ó, essa área vai te dar uma coisa importante. No gráfico AT, a área vai te dar o ΔV. O que é o ΔV? É a variação de velocidade, é a velocidade final menos a inicial. Tranquilo? Devemos saber? Vamos lá, ó. No gráfico AT, a área da figura vai te dar o ΔV. Mesma coisa ali, mesma coisa. Vamos lá, ó. Figura, olha lá. A área dessa figura também, mais uma vez, vai te dar a variação de velocidade. Foi? Então eu sei que eu sou muito repetitivo, mas para fixar, sempre que eu tenho um gráfico, a aceleração em função do tempo, a área da figura formada entre o gráfico e o eixo dos tempos sempre vai te dar a variação de velocidade. Só uma coisa importante. Nesse caso aqui, a aceleração é positiva. Isso quer dizer que o movimento é acelerado? Não! Já tivemos essa aula, né? Para falar se o movimento é acelerado ou retardado, eu dependo também do sinal da velocidade. Cuidado, cuidado! Não é porque a aceleração é positiva que o movimento é acelerado. Poderia ser ou não. Legal? Mesma coisa aqui, ó. A aceleração negativa obrigatoriamente quer dizer que o movimento é retardado? Não, porque depende do sinal da velocidade. Então cuidado com esse detalhe aí. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Continuando, né? Uma observação importante. Olha para o gráfico. Novamente eu tenho a aceleração escalar em função do tempo, beleza? Pergunta que eu te faço. Esse movimento, ele é uniformemente variado? Ele é o Move? Não, não é o Move. Por que não é o Move? Porque o valor da aceleração está mudando, professor. O gráfico ele não é uma reta horizontal, tranquilo. Então ele não é um movimento uniformemente variado. Entretanto, a propriedade continua sendo válida. Sempre que eu tenho o gráfico da aceleração em função do tempo, olha lá, a área da figura formada entre a curva
E o eixo dos tempos continuará dando ΔV, variação de velocidade. Então, novamente, devo saber. Gráfico, aceleração, tempo. Respira. Gráfico, aceleração, tempo. A área da figura entre a curva e o eixo dos tempos vai continuar te dando ΔV. Beleza? Um exemplo bocó para fixar as ideias. Lá vai papai de novo, papai é terrível, tá em todas. Papai com seu Fusca passou por esse ponto com 10 metros por segundo de velocidade, beleza? E chegou naquele pontinho ali com uma certa velocidade, que é o que eu quero descobrir. Foi? Bom, instante inicial 0, quer dizer, eu comecei a observá-lo nesse momento e eu quero saber qual é a velocidade dele no instante 4. Suponha, nesse exemplo, que a aceleração de papai variou de acordo com esse gráfico aqui, ó. Mais uma vez eu vou te fazer a mesma pergunta. Esse movimento aqui é move? Não, não é move, porque o valor da aceleração está mudando. Então observa que você não pode usar as formulinhas que você conhece. Formulinhas do move, não posso usar para esse problema, porque aqui a aceleração ela é variável. Tudo bem? Legal? Então uma ideia é o gráfico. Vamos lá. Por que o gráfico AT é mega ultra importante? Porque a área da figura formada lá, olha lá, vai te dar o que, covarde? Fala aí, ó. O ΔV, professor, a variação de velocidade. Manda ver, manda ver. Bom, que figura é essa aí? Ah, é um triângulo. Triângulo. Formulinha, área de triângulo, ó. Base vezes a altura sobre 2. Suavidade total. Conta complexa, não é verdade? Isso aqui vai dar 24 por 2, 12. 12 metros por segundo é o ΔV. Ah, professor, essa é a resposta? Não é a resposta. Eu quero saber qual é a velocidade final. Bom, o que é o ΔV? ΔV é velocidade final menos a inicial. A inicial está na figura. Olha lá, 10. Isso é o ΔV, V final menos V inicial. Só que o ΔV deu 12. Faça a continha simpática. Velocidade final de papai, então, vai ser o quê? Ó? Passa o 10 para o lado de lá, fica, né? Menos 10 vira 10, vai dar quantos aqui? Ó? 22 metros por segundo é a velocidade final de papai. Tranquilidade total, beleza? Vamos lá, continuando, né? Agora o gráfico VT. Nós já falamos um pouquinho sobre o gráfico VT. Tu lembra que a área vai te dar o deslocamento, né? Mas eu vou acrescentar algumas coisas a mais. Então vem com titi. Bom, recordando, olha lá. Lembrando que é move, né? O que é o move? Aquele movimento onde o valor da aceleração escalar permanece constante. Mas o valor da velocidade muda? Muda, professor. Muda como, né? Muda de acordo com essa função aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Altamente dominado, não é verdade? Aí tu deve lembrar que, olha lá, isso aqui é uma função do primeiro grau em T. A relação VT é uma função do primeiro grau. Bom, o gráfico VT, então, ó, velocidade em função do tempo vai dar uma reta inclinada, professor. Devemos saber. Então, toda vez que você olhar o gráfico da velocidade em função do tempo e for uma reta inclinada, isso quer dizer que o movimento ele é uniformemente variado. Foi? Tranquilo? Bom, se por um acaso essa aceleração for positiva, olha lá, a reta vai ser uma reta crescente. Então vamos começar por aqui. Olhei para o gráfico, velocidade e tempo, é uma reta crescente. O que isso quer dizer, covarde? Quer dizer que a aceleração é positiva. Aí eu te pergunto, a aceleração é positiva aonde? Aqui? Sim. Aqui? Aham. Para qualquer ponto que eu pegue, seja aqui embaixo ou ali em cima, a aceleração é positiva. Porque a reta é uma reta crescente. Guarde isso. Gráfico VT, reta crescente, aceleração positiva. Suavidade total? Bom, vamos agora olhar para a velocidade. Observa, o gráfico é da velocidade em função do tempo. Tranquilo? Beleza? O que acontece com a velocidade nessa parte? Todos os valores de velocidade são negativos. Ó. Velocidade está tudo abaixo do zero. Então quer dizer que nessa parte aqui do gráfico, presta atenção, olha lá. A velocidade, professor, é negativa, porque a parte do gráfico está abaixo do zero. Tranquilo, beleza? Vamos ver agora aqui, ó. Nessa outra parte do gráfico que está aqui, olha lá, o gráfico está acima do zero. Então, qualquer que seja a velocidade aqui ou ali, são valores positivos.
Então, nessa outra parte do gráfico, a velocidade ela é positiva. Foi? Tranquilo? Bom, e o que quer dizer velocidade positiva e velocidade negativa? Quer dizer movimento progressivo e retrógrado. Quer dizer se o veículo está indo para um lado ou para o outro. Legal? Volta, volta, volta. Velocidade negativa, o movimento vai ser retrógrado. O móvel se movimenta contra a trajetória. Lembra disso? Dominado? Bom, e quando a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. O móvel se movimenta a favor da trajetória. Resumindo, aqui o carrinho está indo para um lado, aqui o carrinho está indo para o outro. Aqui um carrinho vai para um lado, aqui ele vai para o outro. Aqui ele está contra a trajetória, aqui está a favor da trajetória. Ora bolas! Se nessa parte do gráfico o carrinho estava indo para um lado e nessa outra parte ele vai para o outro, fala para o titio o que aconteceu exatamente nesse ponto. Ah, eu sei, professor. A velocidade é zero. É justamente o ponto de inversão. Quer dizer que o carrinho estava indo para um lado, depois foi para o outro. Para isso ele parou em algum momento. Tranquilidade total? Bom, então vamos lá. Nessa parte do gráfico aqui, por exemplo, o movimento vai ser o quê? Ele é acelerado ou retardado? Tu já lembra as regrinhas de sinais, né? Observa. A aceleração ela é positiva, porque a reta é crescente. A velocidade também é positiva. Quando tem o mesmo sinal, o que isso quer dizer? Que o movimento ele é acelerado. Então, na primeira parte do gráfico, o movimento é acelerado. Totalmente dominado, não é verdade? Vamos à segunda parte do gráfico. Nessa parte do gráfico, a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. Como os sinais são contrários, que movimento é esse? É o famoso movimento retardado. Tá lá. Resumindo, o carrinho vem freando, para e depois acelera. Vamos tentar representar isso aqui ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Bom, nessa primeira etapa do movimento, a velocidade é negativa. Quer dizer que papai se movimenta contra a trajetória. Olha lá, a orientação das plaquinhas é para lá, mas papai vem para o lado de cá. Olha lá, contra a trajetória. Por esse motivo que a velocidade ela é negativa. Aí lá vem papai. Só que papai vem como? Aí ele vem freando, professor, porque o movimento é retardado. Porque a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. Então papai vem freando. Parou exatamente aqui. Então nesse ponto a velocidade vale 0. Aí depois o que papai faz? A velocidade agora fica positiva. Papai voltou, lá vai ele. Papai voltando. Então na volta de papai, agora a velocidade ela é, fala, positiva. Tranquilidade total? Então quer dizer que esse desenho representativo exatamente está acontecendo aqui, ó. Papai vem freando, para e depois retorna. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, continuando agora, né? Novamente, gráfico VT, reta inclinada. O que isso quer dizer mais uma vez? Isso quer dizer que a aceleração escalar permanece constante, professor. Movimento uniformemente variado. Sempre que eu tenho o gráfico VT for uma reta inclinada, o valor do A não muda. Tranquilo? Só que observe agora que é uma reta decrescente. Gráfico VT, reta decrescente. Isso quer dizer que a aceleração ela é negativa. Tranquilo? Quando a reta é crescente, a aceleração positiva. Quando a reta for decrescente, a aceleração é negativa. Negativa onde? Em qualquer ponto. A aceleração é negativa aqui, negativa lá. Qualquer ponto que eu pegue, a aceleração é negativa. Tudo bem? Então não confunda aceleração com velocidade. Vamos ver agora o que está acontecendo com a velocidade. Bom, aqui ó. Deixa eu ver. Nessa parte do gráfico aqui, observa que o desenho está acima do zero. Mas o desenho de quê? Da velocidade. Então quer dizer que nessa parte do gráfico que titio tem aqui, as velocidades são todas positivas, porque os valores estão acima do zero. Que movimento é esse? Progressivo. Você se move a favor da trajetória. Bom, vamos lá. Para essa parte do gráfico aqui agora, olha lá. O desenho que apareceu está todo ele abaixo do zero. O que isso quer dizer, covarde? Quer dizer que nessa parte aqui a velocidade ela é negativa. Que movimento é esse? É movimento retrógrado. Beleza? Aqui, ó. A favor da trajetória contra a trajetória. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Quer dizer que o carrinho estava indo para um lado e depois foi para o outro.
Então fala pro titio mais uma vez. O que aconteceu exatamente nesse ponto? Ah, eu sei. A velocidade é zero, professor. É justamente o ponto de inversão. Tranquilo? O carrinho estava para um lado, parou, depois foi para o outro. Suave? Bom, mas eu quero saber onde é que ele é acelerado e onde é que ele é retardado. Combinação de sinais. Vamos lá. A aceleração é sempre negativa em qualquer lugar, porque a reta é decrescente. Nessa parte aqui, como a velocidade é positiva, menos mais... Opa, sinais contrários. Que movimento é esse? Manda ver. Retardado. O carrinho está freando. Aceleração negativa, velocidade positiva. Agora, nessa parte aqui de baixo, a velocidade é negativa, mas a aceleração também é negativa, mesmo sinal. Opa, que movimento é esse? Movimento acelerado. Tranquilo? Bom, vamos tentar representar o que está acontecendo aqui. Ali foi? Bom, inicialmente, nessa parte do gráfico, a velocidade é positiva. Então, papai se movimenta a favor da trajetória, no sentido que as plaquinhas de localização, os números vão crescendo. Tranquilo? Lá vai papai. Mas como o movimento é retardado, papai vai freando. Sonoplastia. Olha lá. Aí papai veio freando, parou. No momento que papai para, velocidade papai, rosca. Só que depois a velocidade papai fica negativa, quer dizer que agora ele vem contra a trajetória. Papai veio, parou e agora está voltando. Lá vem papai voltando. Então quer dizer que nessa parte aqui a velocidade vai ser negativa. E no início a velocidade era positiva, tranquilo? Então esse desenho aqui representa justamente o gráfico. Tranquilidade total? Vamos lá, mais uma observação. Eu tenho aqui, dois carrinhos, agora são dois carros, tá? O carro A e o carro B, gráfico VT, quer dizer, como variam as velocidades de A e B no decorrer do tempo. Bom, perguntas que eu vou te fazer, vamos lá, hein? Qual é o tipo do movimento do A e qual é o tipo do movimento do B? Ah, professor, eu sei. Como o gráfico VT para o A é uma reta inclinada, isso quer dizer, olha lá, que a aceleração escalar do A, ela é constante, suavidade total. Mesma coisa para o B, reta inclinada, gráfico VT, a aceleração escalar do B também é constante. Logo, tanto para o A como para o B, eu tenho um movimento uniformemente variado. Suave na nave? Tu já sabia disso, né? Gráfico VT, reta inclinada, é um move. Gráfico VT, reta inclinada, é um move. Então, tanto para o A como para o B, você tem dois moves. Mas a minha pergunta é a seguinte. Bom, quem tem uma aceleração maior, se é o A ou o B? Legal? Já fizemos isso lá, alguma coisa parecida, né? Com o gráfico ST, né? Para descobrir quem tinha maior velocidade. Então a ideia é parecida. Veja bem, né? Vou marcar aqui um instante qualquer. Um instante, por exemplo, 1 hora. Qual foi a variação da velocidade do A? Olha lá, de 0 até 1 hora. A velocidade era 0 e veio para cá, ó. Aqui, veja bem. Enquanto que para o B, a velocidade era 0 e veio para essa aqui. Então, quer dizer, olhando para a figura, você está entendendo que o A teve uma variação de velocidade maior, o A aumentou a velocidade mais do que o B no mesmo tempo. Legal? Quer dizer que se a variação da velocidade do A é maior do que a do B no mesmo tempo, isso quer dizer que a aceleração escalar do A é maior que a aceleração escalar do B. Resumindo, blá, 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 né? Quando eu tenho o gráfico VT e várias retas inclinadas, aquela que tiver mais em pé representará o veículo que tem a maior aceleração escalar. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, para finalizar agora, né? Gráfico ST, é o gráfico posição-tempo. Lembrando mais uma vez que o movimento é uniformemente variado, tudo bem? O que você lembra de aulas anteriores? Que no movimento uniformemente variado, a função que representa a posição do móvel em função do tempo é essa aqui, ó. Vamos lá, manda ver, tu pode falar da sua casa aí, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Dominado? Lembra disso? Bom, observe que é uma função do segundo grau em t.
Quer dizer que a expressão que relaciona a posição em função do tempo é uma função do segundo grau. A representação matemática, olha lá, da função do segundo grau ST é uma parábola. Quem diz isso é matemática, é uma curva chamada de parábola. Legal? Então, se você fosse representar essa função aqui, ó, no gráfico, daria uma parábola. Bom, coisa que tu deve lembrar da matemática, que quando esse companheiro do termo ao quadrado do T2 for positivo, olha lá, você vai ter uma parábola alegre, beleza? Vamos lá. Quando a parábola é desse jeito, a parábola alegre, percebeu? Olha lá, a aceleração ela é positiva, tranquilidade total. Então vamos lá, eu vou te perguntar, hein? Apareceu na provinha o gráfico ST e foi dito que é uma parábola. O que isso quer dizer? Que o movimento é uniformemente variado. Devo saber. Gráfico ST. Gráfico ST, se for uma parábola, é movimento uniformemente variado. E se for uma parábola alegre, olha lá, a aceleração ela é positiva. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. A aceleração aqui é positiva? Sim. Aqui também. Para qualquer ponto, aqui ou lá, qualquer ponto que você marque da parábola, a aceleração vai ser positiva. Digo mais, positiva e constante, já que o movimento ele é uniformemente variado. Tranquilo? Agora vamos ver o que está acontecendo com a velocidade. Observe que, para essa parte aqui do gráfico, ó, essa parte aqui do gráfico, o que está acontecendo com as placas de localização? Observe que agora é placa. Olha lá, tinha uma plaquinha aqui, aí depois veio para essa, depois para essa, depois para... O tempo está passando e as placas de localização, o número está diminuindo. Lembra o que é isso? É um movimento retrógrado. Você se move contra a trajetória. Legal? Então quer dizer que nessa parte do gráfico que eu marquei, olha lá, a velocidade é negativa. Ai, professor, por que a velocidade é negativa? Porque você se move contra a trajetória. As plaquinhas de localização, os números estão diminuindo. Foi legal? Então vem com o titio. Na primeira etapa, a velocidade é negativa. O movimento ele é retrógrado. Agora, nessa outra parte do gráfico aqui, olha lá, eu marquei aqui uma partezinha do gráfico para analisar. O que acontece com as plaquinhas de localização? Você tem aqui um número, uma placa, olha lá. Tem aqui um outro número, olha lá, o tempo está passando. Tem aqui outra plaquinha. Então, enquanto nessa parte o número das placas ia diminuindo, nessa outra parte aqui, o número de localização das plaquinhas vai aumentando. Então, que movimento é esse aqui? Fala. Progressivo. E quando o movimento é progressivo, a velocidade agora ela é positiva. Tranquilo? Então, respira. Lá vou eu de novo. Nessa parte do gráfico, velocidade negativa, porque o número das plaquinhas de localização S vai diminuindo. Nessa outra parte, o número das plaquinhas de localização vai aumentando. Então, aquele é progressivo. Resumindo, que o carrinho estava indo para um lado e depois veio para o outro. Fala para o titio mais uma vez. O que aconteceu exatamente neste ponto? Esse ponto tem até um nome bonito, né? Chamado de vértice da parábola. Ai, professor, que lindo! Seria um ponto do S mínimo. Olha lá, nesse caso aqui. Tranquilo? Olha lá, nesse ponto, a velocidade vale rosca. Claro, se o carrinho estava indo para um lado e depois foi para o outro, quer dizer que ele parou aqui para inverter o sentido. Tranquilo? Bom. Vamos ver o que mais que eu posso falar aqui, né? Eu já sei que nesse pedaço a aceleração é positiva, porque a parábola é alegre, mas a velocidade ela é negativa. Aceleração em velocidade com sinais contrários, professor. Olha lá, quando a aceleração e velocidade tem sinais opostos, que isso quer dizer? Quer dizer que o movimento vai ser retardado. Olha lá, o carrinho está freando. Agora vamos ver aqui, ó. Nessa etapa aqui, a aceleração também é positiva, porque a parábola é alegre, mas a velocidade também é positiva. Quando a velocidade e a aceleração, ambos são positivos, o movimento é dito o quê? Acelerado. Tranquilo? Vamos lá. Movimento retardado, movimento acelerado. Por que aqui o movimento é retardado? Porque o A e o V têm sinais contrários, sinais opostos. E nessa outra parte aqui, o V é positivo, o A também é positivo, o movimento vai ser acelerado porque os dois têm o mesmo sinal. E exatamente no vértice da parábola, que é o ponto de inversão do movimento, a velocidade é zero. Tranquilo? Eu posso representar isso aqui ali. Vamos tentar?
Então vem com titio. Inicialmente, olha lá, velocidade negativa, placas de localização diminuindo. Quer dizer que papai se move contra a trajetória. Lá vem papai. As plaquinhas crescem para lá. Papai está vindo ao contrário. Então a velocidade papai é negativa. Porque ele se move contra a trajetória. Só que papai vem aqui freando. Por quê, professor? Olha lá. A mais V menos, movimento retardado. Ele está freando. Então lá vem papai. Papai freou, sonoplastia de novo. É, bonito, né? Som legal, não é verdade? Aí papai parou aqui, ó. Quando o papai para, representa esse ponto. Olha lá, a velocidade nesse ponto vale rosca. Aí papai foi e voltou. Papai voltando. Olha lá, quando papai agora estiver voltando, ele se move a favor da trajetória, ó. A favor da trajetória. Então a velocidade agora de papai é positiva, o movimento ele é progressivo. Tranquilo? Então quer dizer que aquele desenho representa exatamente esse gráfico. Tranquilidade? Vamos lá, mas se agora, né, a tua parábola fosse triste... Parábola triste, quer dizer, essa boquinha virada para baixo assim, né? O que a matemática ensina? Que quando a parábola é triste, olha lá, o A agora é negativo, a aceleração negativa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, mais uma vez, hein? Se for dito que isso aqui é uma parábola, a primeira coisa que você pode dizer, se o gráfico é ST, tem que ser S, hein? ST for uma parábola, o movimento ele é uniformemente variado. Foi? Legal? Bom, a aceleração é negativa em qualquer ponto do gráfico porque a parábola é triste. Agora vamos ver o que acontece com a velocidade. Tudo de novo. Vamos ver. Separei aqui um pedaço da parábola para fazer análise. Nessa primeira parte aqui, o que está acontecendo com a placa de localização? Olha lá, o número das plaquinhas está aumentando, professor. Tinha um número aqui, veio para esse outro, veio para esse, quer dizer que o número das plaquinhas está aumentando de valor. Legal? Quando isso acontece, olha lá, a velocidade ela é positiva. Movimento progressivo, você se move a favor da trajetória. Na segunda parte do gráfico, vou separar aqui, ó, essa parte aqui agora. Fala pro titio o que está acontecendo. Plaquinha de localização. Tinha um número, agora tem outro menor, agora tem outro número menor. Então quer dizer que nessa primeira etapa, o número das plaquinhas, o S, aumenta. Enquanto que na segunda etapa, o número das plaquinhas de localização diminui. Então nessa parte aqui, ó, velocidade vai ser negativa. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Você estava indo para um lado aqui e aqui está indo para o outro lado. Então fala pro titio mais uma vez. O que aconteceu exatamente no vértice da parábola? Ah, professor, eu sei. No vértice da parábola a velocidade é zero, porque é justamente o ponto de inversão do movimento. Tranquilo? Suavidade total? Bom, movimento acelerado e movimento retardado. Tudo de novo. Nessa primeira etapa, olha lá, como a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, sinais contrários, beleza? Se os sinais são opostos, o movimento aqui vai ser retardado. Devo saber. Então, nessa primeira etapa, o movimento é retardado. Deixa eu puxar uma setinha aqui, vamos lá. Movimento retardado. Justifique sua resposta. Nessa primeira parte, o movimento é retardado porque a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Vamos ver aqui agora na segunda etapa. A aceleração é negativa sempre, porque a parábola ela é triste, beleza? Tranquilo? Bom, e a velocidade também é negativa. Olha lá, porque o movimento ele é retrógrado. Como os dois têm o mesmo sinal, nessa parte do gráfico, mesmo sinal, o movimento vai ser acelerado. Suavidade total? Bom, nós podemos mais uma vez representar esse gráfico pelo movimento do carro de papai. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está a estrada de novo. A orientação da estrada. Vamos ver o que está acontecendo na primeira parte. Velocidade positiva. Então, papai se move a favor da trajetória. Olha lá, a favor da trajetória, velocidade papai positiva. Só que nessa primeira etapa, o movimento é retardado. O papai está freando. Por que ele está freando, professor? Porque o A e o V têm sinais opostos. Então, lá vai papai freando. Freou, parou, tá lá. O que representa esse momento aqui, ó? É esse pontinho, olha lá, que é o ponto de inversão. Então, nesse pontinho, a velocidade papai vai rosca. Aí depois papai, ó, velocidade negativa, quer dizer que ele volta contra a trajetória. Então, papai voltou. Lá vem papai voltando. E quando o papai volta agora, a velocidade vai ser negativa. Então quer dizer que esse desenho aqui representa aquele gráfico. Tranquilidade total? Bom, vamos fazer um resumo geral agora dos gráficos que nós vimos até agora.
Vamos lá, galera. Para finalizar, vou fazer uma revisão geral sobre os gráficos do movimento uniformemente variado que vimos até aqui. Tranquilo? Primeira coisa. Para você analisar um gráfico, obrigatoriamente, tem que ler o que está escrito, né? Não tem como você dizer qual é o tipo de movimento sem você olhar o que está escrito. Então, observa, ó, esse gráfico é aceleração-tempo, o segundo é velocidade-tempo, VT, e o terceiro é ST, é placa-tempo, posição-tempo. Então, o primeiro passo é você identificar o que está escrito ali, senão não tem como fazer nenhum tipo de análise. Foi? O que você aprendeu com o titio? Que no gráfico AT, reta horizontal, paralela aos tempos, olha lá, é move. Então esse é move? Sim, senhor, senhor. Esse aqui também é move? Sim, senhor, senhor. Gráfico AT, reta paralela ao tempo, quer dizer que o valor da aceleração não muda. Só que no primeiro caso a aceleração ela é positiva, enquanto que no caso de baixo a aceleração é negativa. Tranquilo? Legal? Mas é move, é move. Propriedade importante. A área do gráfico, olha lá, gráfico AT, essa área sempre vai te dar o ΔV, que é a variação de velocidade, tanto no primeiro caso como no segundo caso. Tranquilidade total? Bom, vamos lá. Gráfico VT agora. Bom, quando você tiver uma reta inclinada, VT, agora é VT, reta inclinada, isso quer dizer que também é o move, movimento uniformemente variado. E se ela for crescente, a aceleração é positiva. Então, nesse caso, a aceleração é positiva. No caso aqui, olha lá, vamos lá, reta decrescente, VT, a aceleração é negativa. Mas tanto esse caso como o de baixo são dois moves, movimento uniformemente variado, com a aceleração positiva e a aceleração negativa. Bom, a área do gráfico VT te dá o deslocamento. Já aprendemos disso em aulas velhas, não é verdade? Então, olhou, VT, a área é o ΔS, devemos saber, tanto no primeiro caso como no segundo. Bom, e quando eu tenho o gráfico ST, posição, tempo, isso vai dar uma parábola. Essa parábola pode ser uma parábola alegre ou pode ser uma parábola triste. Quando a aceleração for positiva, parábola alegre. Quando a aceleração for negativa, parábola triste. Tranquilo? Então, vamos lá. Que movimento é esse? Move. Que movimento é esse? Move. E esse aqui? Move. A aceleração positiva e a aceleração positiva. Os de baixo, move, a aceleração negativa e a aceleração negativa. Propriedades importantes. O gráfico AT, a área vai te dar o ΔV, que é a variação de velocidade, enquanto que no gráfico VT, a área vai te dar o ΔS, que é o deslocamento. Tranquilo?